Bom dia, pessoal. Bom dia, seus lindos do 7º ano. Aqui quem fala com vocês é o professor Douglas, tá? Para mais uma aula de história, a nossa 5ª aula à distância. Hoje a nossa aulinha vai ser um pouco diferente, né? O professor está em casa. As outras aulas eu gravei no professor Madruga, ele me ajudou. Mas hoje, por motivo de força maior, o professor está em casa, então vai ser um videozinho mais caseiro, né? Se vocês estão entrando na casa do professor Douglas aí, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a igreja na Idade Média. Tá? Nós já falamos até um pouco sobre a igreja na Idade Média, mas hoje a gente vai comentar um pouquinho mais, vai se aprofundar um pouquinho mais no papel da igreja dentro dos feudos, no papel da igreja na vida da sociedade, né? E qual que era a função dela, qual que era a crença e tudo mais, tá? Gente, por toda a Idade Média, durante toda a Idade Média, quem determinava aquilo que era certo, aquilo que era errado, quem determinava o que as pessoas tinham que fazer, a conduta das pessoas, o que era bem, o que era mal, era a igreja. Qual igreja, professor? Isso nós já falamos, pessoal. A igreja católica, tá? A igreja católica era quem ditava as regras na Idade Média. Era ela que conduzia as pessoas, tá bom? Qual que era o poder político da igreja? Ela tinha muito poder, professor? Se vocês quiserem ir acompanhando comigo, pessoal, pode pegar a apostila de vocês, está lá na página 179 e 180, tem alguns textos ali falando especificamente da igreja, tá? Qual que era o poder político da igreja, professor Douglas? Então, gente, como nós já vimos nas outras aulas, o poder era muito fragmentado na Idade Média. Como assim, professor, fragmentado? Existia um rei, esse rei mandava, porém o poder estava distribuído entre os feudos. Cada feudo tinha suas leis próprias, cada feudo possuía um senhor, enfim, e o rei muitas das vezes não tinha autonomia sobre esses feudos. Agora a igreja não. A igreja era o único poder ali que era centralizado. A igreja era o único poder que estava em todos os feudos e que tinha influência sobre todos os feudos e que tinha influência até mesmo sobre os reis, tá, naquela época. Então a igreja, sem contar que ela também era uma senhora feudal, isso nós já vimos, sem contar que ela também tinha propriedades, né, que às vezes os nobres acabavam entregando. Ela tinha riqueza porque ela recebia impostos, que era o tostão de Pedro. Vocês lembram da outra aula? Então a igreja ela tinha muito poder naquela época, gente. Ela tinha muito prestígio. Existia também, gente, a vida para os camponeses naquela época nós vimos que não era fácil, né? Era uma vida dura. Eles tinham que trabalhar para tirar o sustento deles e ainda tinham que trabalhar para pagar impostos para o senhor feudal e ainda tinha que pagar impostos para a igreja, gente. Olha que vida difícil. Mas tinha um grupo, tá, nessa época da Idade Média, que era pior ainda, que eram os excluídos. Eram aqueles que ou não conseguiam trabalho nos feudos, tá, ou eles eram excluídos dos feudos, muitas das vezes por uma falta ou até mesmo por uma doença, tá? Como qual doença, por exemplo, professor? Por exemplo, a lepra. Eles achavam até que essas pessoas eram abomináveis perante Deus. Imagina que crueldade, gente. Só uma pausa aí, desculpa essa minha barba, esse meu cabelo. Agora os cabeleireiros voltaram, os barbeiros, e na próxima aula eu tenho certeza que o professor já vai estar mais aparentável para vocês, tá bom? Aí da página 180 ali vai falar de bruxas e demônios. Professor, mas existia isso na Idade Média? Existiram as bruxas? Gente, como eles tinham que reforçar a ideia de Deus, eles tinham que reforçar a ideia de que Deus existe, eles também reforçaram a ideia de que o mal existia. Então eles reforçam essa ideia dos demônios, das próprias bruxas. Quem que eles consideravam bruxas? Muitas das vezes eram mulheres, benzedeiras, curandeiras, que às vezes utilizavam uma medicina alternativa, como a cura com plantas, a cura com... Na verdade, as mulheres germânicas herdavam isso, tá? Elas acabavam herdando essa questão do benzimento, da cura com plantas, e eles associavam isso às bruxas, muitas das vezes. Então eles reforçavam essa ideia. Pensa comigo, gente. Não existia iluminação nessa época da Idade Média. Não existia, deu lá 6, 7 horas, né, 8, já estava bem escuro.
E aí a igreja, a maioria da população era analfabeto na Idade Média. Tudo que a igreja falasse, eles iam acreditar e iam concordar. E daí você imagina, toda essa ideia de demônio, toda essa ideia de bruxa, chegando ali 7, 8 horas da noite, não tinha iluminação. Isso mexia ainda mais com o imaginário do pessoal da Idade Média. Eles ficavam ainda mais com medo, tá? De tudo isso. E a vida das mulheres também, que a gente vê ali que não era fácil. A vida das mulheres, além de elas não participarem do clero, não participarem da igreja, tá? Elas eram muito submissas. Elas tinham que ser submissas ao marido, elas tinham que ser submissas, muitas das vezes, lembra que a gente falou, ao irmão mais velho, que era o primogênito. Então, as mulheres, o papel das mulheres ali não era muito fácil na Idade Média. Eu vou até ler esse último textinho aqui para vocês, que é pequeno, só para vocês verem como a mulher sofria na Idade Média. Coitada das mulheres. Na Idade Média, as mulheres eram consideradas seres inferiores e estavam sujeitas à autoridade masculina do pai, do marido, dos irmãos. Dificilmente tinham condições de escolher seu noivo ou de se impor no casamento. Imagina, gente. Que triste, né? A mulher não podia nem escolher o próprio marido, gente. Olha que vida cruel das mulheres ali, tá? Parte dessa condição de sua inferioridade era baseada em valores religiosos que ora as comparava com a Virgem Maria, ora com a Eva bíblica, continuadora de uma tradição de sedução maligna e estímulo ao pecado e que, portanto, precisavam ser mantidas sob controle rigoroso. Então eles estão se baseando lá naquela história de Gênesis, lá na história do Jardim do Éden, né, onde a mulher ela acaba induzindo o homem a comer do fruto proibido, né? Então eles se baseiam nisso e acham que a mulher é um ser persuasivo, é um ser que precisa ser controlado, porque senão ela vai acabar prejudicando o homem, tá? Na página 181 de vocês, anotem aí agora porque é atividade. Na página 181 vai ter a atividade 3, A e B, e na página 182 o teste 1, 2, 3 e 4. Nossa, professor, quanta atividade? Gente, é só de assinalar, calma, tá? Fica tranquilo. Mas eu vou ler a atividade 3 aqui com vocês e depois vocês vão responder, tá? Só para vocês entenderem melhor. Aqui tem um pequeno texto, um fragmento aqui que eu vou ler para vocês, tá? Leia o fragmento a seguir. Ele é parte de um discurso atribuído a São Eloy, em meados do século XII, tá? Tá ali, pouquinho depois de meados da Idade Média, tá em plena Idade Média, né? Que ninguém acredite nas adivinhadoras e nem se sente para ouvir seus cantos, porque são obras diabólicas. Que ninguém na festa de São João ou em outras festas dos santos, por ocasião dos soltícios, pratiquem danças ou saltos, carolas ou cantos diabólicos. Tá? Agora presta atenção na A. O que o fragmento revela sobre a postura da Igreja Católica no cotidiano dessas pessoas? O que a Igreja está falando para as pessoas aqui? O que ela está repreendendo com esse fragmento aqui? E a B, qual o peso que uma prática tinha ao ser considerada diabólica? Tá? O que eles faziam quando aquela prática era considerada diabólica? Existia um tribunal, tá, gente? Pesquisem um pouco sobre isso e depois vocês me falem, tá bom? Pessoal, o professor está morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de estar com vocês, toda vez eu falo isso, em toda aula, mas é a pura realidade. Acho que todos vocês, acho que todos nós, assim, queríamos muito estar voltando para a escola, né? Queríamos muito voltar para as nossas vidas, para a nossa realidade, mas eu creio que logo, logo, em breve, estaremos juntos, tá bom? Beijo no coração, pessoal, e até a próxima.